Você já se sentiu perdido, sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber com quem falar, sem saber a quem pedir ajuda? Vou admitir, eu muitas vezes. Sério, pastor, sério. Mesmo depois de sendo pastor, principalmente depois de sendo pastor. A gente é gente como você. Elias, o profeta do turbilhão, está escrito dele que ele era um homem sujeito às mesmas paixões. Até aproveito para dizer, tome muito cuidado com estes que se apresentam como super-heróis, como se eles não tivessem problemas e lutas. Esses são os piores. Esses que se vangloriam são as pessoas mais miseráveis, são as pessoas mais pobres, são as pessoas mais desesperançadas. Elas só querem mostrar que são aquilo que é impossível ser. Somos humanos, somos feitos de carne, temos fraquezas, temos as nossas lutas, de modo que eu não tenho nenhum problema em falar com, milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas e admitir que muitas vezes sim, me senti sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer. Mas nessas horas, o que temos de fazer? O que eu tenho de fazer? O que você tem de fazer? Nós temos que ir à palavra. E hoje eu quero ler uma palavra para nós do profeta Isaías. Vamos lá no profeta Isaías, no capítulo de número 45, abra lá sua Bíblia, do verso 19 ao versículo 22. Profeta Isaías 45, do 19 ao 22. Olha o que o Senhor está a nos dizer. E são palavras dele, do próprio. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, ou à igreja, ou a mim, ou a você, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e que anuncio coisas retas. Já tem alguns dias que eu estou com esse pensamento latente na minha mente e no meu coração. Buscar a Deus nunca é em vão. Um doente, por mais desesperadora que seja a sua situação, busca a Deus e ele pode saber que essa busca, essas orações, esse clamor pela sua cura não será em vão. Você que está falido, você que perdeu o casamento, que perdeu família, você que se afastou da casa de Deus. Outro dia uma pessoa me disse, pastor, eu vi coisas que eu não queria ver. Então veio inaugurar um tempo na face da terra. Todos nós já vimos coisas que não gostaríamos de ter visto. Soubemos de coisas que não gostaríamos de saber. Passamos por outras tantas que evitaríamos se soubéssemos. Como alguém um dia cantou, eu teria me avisado se eu pudesse, não é? Se eu pudesse ter voltado lá atrás, antes de passar algumas coisas, eu mesmo teria ido lá e me avisado. Mas assim é a vida, assim é a existência. Uma pessoa que está num processo de divórcio, ninguém se casou pensando em se divorciar. A pessoa casou achando que aquele casamento, que aquele matrimônio seria até o final, que aquela paixão que os uniu queimaria e arderia no coração para sempre. Ninguém tem filhos para eles se tornarem coisas, porque tem gente que já se tornou coisa, não é nenhuma pessoa mais. Você diz, pastor, eu desconheço meu filho, desconheço minha filha, eu não sei o que é aquilo mais. Aquela perversidade, aquela maldade, aquela malignidade manifestada nas ações, nas palavras. Então, essa é a vida. Agora, o que Deus nos fala? Que Ele nos diz que Ele não fala em segredo, ou seja, Ele sempre tem uma palavra revelada, uma palavra que nos esclarece, uma palavra que nos faz entender. E em nenhum lugar oculto da terra, ou escuro da terra. Você tem Deus acessível a ti, a tua oração. Como Jonas orou dentro do ventre do peixe, você pode orar de onde você estiver. Pastor, eu estou preso.
Vim para esse mundo, cometi crimes, fiz coisas terríveis, estou aqui pagando pelos meus pecados. O ladrão na cruz também, ele falou, nós estamos aqui porque os nossos atos mereceram. E que bom que ele reconheceu. Mas mesmo cravado na cruz, mesmo sentenciado à morte, ele pôde olhar para o Cristo e dizer, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não importa onde você esteja. Está na UTI, no leito da UTI, você está numa clínica de reabilitação, você está num presídio, você está num casebre, numa casa sem comida, sem luz, sem pão, sem recurso algum, você está aí no desespero, no afã de querer fazer uma loucura contra a sua própria vida. Deus não está te dizendo para você buscá-lo em vão. O contrário disso Deus está dizendo, me busque e eu vou te ajudar. Aí você diz, mas eu, pastor? Sim, você, qualquer um de nós. Congregai-vos e vinde. Olha o chamado dele. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Lembra daquele dito popular, enquanto a vida é esperança? E ele é válido, ele é verdadeiro. De certa maneira você escapou. O profeta Jeremias pregava, o povo que escapou do Egito achou graça no deserto. Talvez você já passou por situações que já era para estar morto. Eu falo aqui, mais uma vez, me trazendo como um testemunho. Já passei por situações, era para eu ter morrido. Mas eu, por graça de Deus, por uma obra de Deus, eu escapei. Eu estou aqui para fazer uma oração, eu estou aqui para me apresentar a Deus, eu estou aqui para pedir misericórdia, não é? Estou aqui para dizer, me socorra. Tenho uma voz, talvez fraca ainda, uma voz relutante, um coração enfraquecido, um coração triste. Atendi uma pessoa nessa madrugada pelo WhatsApp do nosso programa. Fazia tempo que eu não via alguém descrever tantas coisas ruins. Um texto, de 1 minuto de leitura, a pessoa descreveu tudo. E eu me compadeci de todo o meu coração, imaginando o sofrimento daquela pessoa. Mas da fraqueza do coração mais machucado, pode nascer uma oração dizendo, me ajuda, Senhor. Porque apesar de tudo, você sobreviveu, você escapou. Você conseguiu chegar num ponto onde Deus possa lhe ouvir. Aí ele diz, nada sabem os que conduzem procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Deus faz um paralelo assim, aqueles que acreditam em Deus morto, esses sim estão numa situação difícil, coitados. Agora você, cuja fé é chamada a ser posta no Deus vivo, olha só que graça maravilhosa, você não é chamado para crer num Deus que precisa ser carregado numa procissão, como diz o Salmo 115 e o Salmo 135, você pode ler ambos, tem pé, mas não anda, tem boca, não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos e não vê, tem nariz e não cheira, e precisa, como está escrito, ser carregado numa procissão. Um Deus que precisa ser carregado numa procissão não é um Deus. Agora, você está chamando, ouvindo o chamado, que é isso que ele fala no 20, congregai-vos e vinde, você está recebendo o chamado do Deus Criador dos céus e da terra. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus que tem Gênesis 1 no seu currículo. Leia Gênesis 1. O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Especialista em milagres. Especialista em transformar as coisas que não são em coisas maravilhosas. Aí ele nos manda, mais uma vez no 21, anunciai e chegai-vos e tomai conselhos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim.
desde a antiguidade, desde Enoque, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Elias. Ele sempre se revelou, ele sempre se apresentou, ele sempre, vou usar essa expressão, me entenda, ele sempre provocou a humanidade a crer nele, mostrando os seus sinais e as suas maravilhas. Ele sempre chamou pessoas a crerem nele, pessoas simples. Ou você acha que Moisés, que essa turma toda, era melhor do que a gente? Não, eram pessoas comuns. Olha o Gideão. Gideão era um homem comum, um homem que cometia seus pecados, tinha lá um ídolo na casa dele, a casa do pai dele, mas ele era um homem valente, ele atreveu-se a crer em Deus, apesar de alguma relutância. Depois vocês leiam Juízes capítulo 6, um homem que foi provocado pelo anjo, falou, vai nessa tua força que você vai livrar Israel. É assim que Deus trata. O que eu quero dizer é que você pode, de onde estiver, não importa, pastor, o meu problema não é financeiro, não é conjugal, não é sentimental, o meu problema é que eu pequei, o meu problema é que eu saí da presença de Deus, não importa, não importa. Ele aqui, ó, que nós lemos, ele é Deus justo e salvador, justo e salvador, ele salva de tudo, não há nada, preste muita atenção nisso, que está a essência do que eu quero tratar, a síntese da minha palavra, não há o que Deus não possa fazer por você. Essa fé, essa esperança que eu quero que brote dentro do teu coração, Deus pode fazer tudo, apesar de você. E bom que você admita que você está no fundo do poço, que você não pode fazer nada, você não tem nenhuma ingerência sobre a sua vida. Pastor, eu não sei o que vai ser de mim se eu perder esse emprego, se eu perder esse trabalho. Eu não sei o que vai ser de mim agora que o meu marido faleceu, que a minha esposa faleceu. Eu não sei, eu estou perdido. Muito bem. Que bom que você se sinta assim, completamente impossibilitado. Sabe que a primeira obra da graça na minha vida, na sua vida, é nos fazer sentir a si mesmo impossibilitados. É quando você chega no chamado fundo do poço, é quando o filho pródigo começa a desejar comer as bolotas que os porcos comem, que ele se lembra que ele tem um pai que pode fazer tudo por ele. É nessa hora que ele diz, eu vou me levantar e eu vou lá falar com meu pai. E ele chega na casa do pai, esse pai é Deus, é o teu pai. Ele chega na casa do pai, ele recebe roupas novas, sandália, anel no dedo e uma festa. Por quê? Porque ele chegou no fundo do poço. Oxalá, mais uma vez digo, não me interprete mal, oxalá, quem dera você esteja no fundo do poço. Chegou no fundo do poço, porque agora só resta olhar para cima. E se você que chegou no fundo do poço, levantar os olhos para cima, você vai enxergar uma luz que está brilhando. Olha o 22, olhai para mim, Deus disse, e sereis salvos. Quem? Quem? Os crentes, os católicos, os espíritas? Não. Olhai para mim, sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Aonde tiver um ser humano no fundo do poço, que tenha a fé de olhar para Deus e olhar com os olhos da fé, claro que nós não veremos Deus com esses olhos materiais e físicos, mas de onde você estiver, se você levantar os olhos aos céus e com toda a fé do teu coração disser, eu sei que tu estás olhando para mim, eu não posso te enxergar, mas tu me enxergas, e eu estou precisando de salvação. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os tempos da terra, porque Deus está dizendo, não importa quem você seja, aonde você esteja nesse planetinha tão mal acabado que nós temos deixado ele dessa maneira, não importa, essa humanidade caída, perversa, maligna, se tiver alguém que olhe para Deus
esse alguém encontrará a salvação. E eu espero que você encontre, porque é isso que Deus te diz: olhai para mim e sereis salvos. Amém?